Vamos ver agora as formas que são usadas nas obras de construção. Na última aula, nós vimos os sistemas construtivos mais importantes, os 10 sistemas construtivos que você pode usar na sua obra. Agora, nós vamos detalhar um pouco as premissas básicas, considerando o sistema construtivo convencional de estrutura de concreto armado e alvenaria de blocos cerâmicos. Até porque as premissas construtivas dos outros sistemas construtivos são, em grande parte, derivadas desse. Então, nós vamos admitir aqui uma obra de concreto armado com alvenaria de bloco, de vedação, e falar para vocês aqui um pouquinho dos serviços, da execução dos serviços de estrutura e da execução dos serviços de alvenaria. Começando, então, pela forma. Então, para falar de forma, é a primeira parte, ou seja, a forma é o molde da estrutura de concreto armado. Tá? Você faz a forma para poder moldar o concreto armado na sua obra. Então, para falar de forma, vamos usar esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se... vou compartilhar com vocês esse livro, que abre aí esse livrinho que eu dei para vocês, certo? Abre na página 59, no capítulo Formas, certo? Então, esse aqui, ó, capítulo 4, tá aí na página 59, certo? Então, abre aí para a gente, por favor. Então, a forma que vai fazer o molde do concreto armado, ou seja, para fazer uma obra, um estrutura de concreto armado, você vai precisar construir as formas, né, e lançar o concreto dentro das formas para que o concreto seja moldado na obra, certo? Existem aí alguns tipos de forma. Os materiais mais utilizados para forma é o aço e a madeira. Né? A madeira é o material tradicionalmente mais utilizado no caso de formas. O aço vem sendo utilizado, né? O aço vem sendo utilizado cada vez mais em substituição à madeira, mas a madeira ainda é um material que se usa na maior parte das obras. Né? Então, quando você usa aço, você vai usar chapas de aço. Para a chapa é a superfície que vai grudar, que vai, vamos dizer assim, ficar em contato com o concreto, né? Que vai ficar grudar e que vai ficar em contato com o concreto lançado, e você usa também escoras de aço, travamento de aço, para poder travar e amarrar a forma, e escoras de aço. E de madeira você vai usar diversos tipos de madeira. Né? Vai usar as chapas de madeira, ou painéis de madeira. Né? Esses painéis de madeira é o que realmente vai ficar em contato com a superfície do concreto. Então, esses painéis, aqui na página 60, ele pode ser de madeira bruta, de compensado resinado e compensado plastificado. Madeira bruta, geralmente, são as tábuas, né? São as tábuas que a gente usa na obra. Isso, geralmente, a gente usa tábua quando é uma concretagem de um elemento que não se repete. E quando você tem concretagem de elementos que se repetem, é melhor você usar madeirite ou compensado. Mas você tem alguns elementos que são únicos numa obra, por exemplo, a fundação, os blocos de fundação, né? São elementos únicos. Então, ou elementos pequenos, ou numa obra pequena. Então, você usa a tábua, porque ela é mais eficiente, e depois você pode tirar a tábua e usar a tábua em outros serviços da construção civil. Né? Só lembrando que a tábua ela não dá um acabamento bom. Então, a forma com tábuas brutas, ela se aplica quando você não precisa de acabamento. Quando você, né, vai revestir o elemento de concreto, o elemento concretado. Aí você pode usar também os madeirites. Né? Os madeirites, você tem dois tipos de madeirite. O madeirite comum, que é o madeirite resinado, e também um madeirite que não é para acabamento, mas é um madeirite que pode ser reutilizado. Então, o madeirite que geralmente é reutilizado aí até 5 vezes.
Então, quando você vai desformar um elemento para fazer uma nova concretagem, você pode reutilizar a forma. A reutilização das formas é conveniente por uma questão de economia, para você não ter que, na sua obra, ficar comprando madeira em excesso. Né? Se você precisa do concreto aparente, o concreto que vai ficar aparente, que não vai ser revestido, que vai ter que ter um acabamento liso, então você use o compensado plastificado. Ou seja, o compensado plastificado deixa o acabamento liso do concreto, né? E o compensado plastificado você consegue utilizar várias vezes, até 50 vezes. Ou se você tiver uma concretagem que se repete várias vezes, aquele elemento a ser concretado vai se repetir várias vezes, você pode utilizar o madeirite plastificado que você vai conseguir isso, certo? Um detalhe importante da viga aqui, ó, na página 63, o livro está informando para você as diversas peças de madeira, que são muitas, as diversas peças de madeira que são usadas na forma para concreto armado. Então você tem os painéis, que a gente acabou de falar, que são os madeirites ou as tábuas, tem as peças de amarração e travamento, né? Que são as travessas, os travessões, as guias, as travessas de apoio, o travamento que você bota dentro do concreto, esticando, travando de um lado para o outro, que são as gravatas, os gastalhos. Geralmente é feito até de aço e trava a madeira, ou seja, se você bota 2 madeirites aqui para fazer uma laje, você bota um fio de arame de aço e trava aqui desses lados e a forma fica travada. Né? E tem alguns outros elementos. Um dos elementos mais importantes aqui são as escoras. Né? Os elementos, principalmente os elementos aéreos da estrutura de concreto armado, eles precisam ficar escorados. Né? E quando você está com formas de madeira, a escora pode ser de aço, mas quando você está com formas de madeira, você pode fazer 2 tipos de escora. Botar o pontalete, que é a madeira serrada de seção retangular, que serve como escora, ou botar uma escora mais bruta. Pode ser, geralmente, a gente usa muito a escora de eucalipto tratado, por ser mais barata. Quer dizer, desculpa, a escora de eucalipto não tratado. Né? Você não precisa nem do tratamento, porque é uma coisa que você vai usar ali para escorar e depois vai jogar fora. Então, na obra, mas o uso é provisório, então não precisa ser o eucalipto tratado. A escora de eucalipto ela tem a vantagem de ser extremamente barata. Né? E você usa, no caso do aço, página 66 e 67 está mostrando aqui para você, ó, as escoras de aço, que podem ser com andaimes, torres de andaimes de aço, e tem os ajustes aqui. Então o aço leva vantagem, a escora de aço é melhor do que a escora de madeira nesse sentido. Ela é autoajustável. Então, na posição superior aqui da escora, você pode ter o ajuste para atingir exatamente a altura que aquele elemento concretado precisa atingir. E você aqui na página 67 tem a escora individual, não precisa ser uma torre de andaime, pode ser apenas uma escora isolada, uma escora única. Né? Você tem diversos detalhes aqui da montagem das formas, né? Diversos detalhes aqui que o livro apresenta para vocês, que você pode olhar com... a forma precisa de travamento, né? Então, geralmente, as formas, quando a altura do elemento é muito grande, um pilar ou uma viga muito grande, você precisa colocar aqui um travamento lateral. E uma das coisas mais importantes aqui, ó, está aqui na página 70, são as considerações gerais sobre as formas, ou seja, quais os cuidados que você precisa ter com as formas. Né? Então, você precisa ter os seguintes requisitos. Primeiro, você precisa checar na obra a dimensão da forma de madeira. Tá? Precisa que a dimensão seja checada. Então, se você faz a forma, se o carpinteiro faz a forma na dimensão errada, o elemento concretado vai ficar errado, vai sair, a obra vai ficar errada. Então, isso vai, né, ter problema, vai dar prejuízo, vai ter que quebrar depois, ou vai ter que conviver com um erro. Né? Então, a primeira coisa que na fiscalização, na gestão da operação da montagem da forma é fiscalizar se as dimensões da forma estão coincidindo com as dimensões do projeto estrutural. Segundo,
é a estabilidade da forma. Ou seja, a forma precisa ser estável. A forma não pode se desmanchar, a forma não pode vazar concreto, a forma não pode ceder, né? Então, geralmente, o cliente ou quem está fazendo uma obra pode ser levado a querer economizar madeira, mas nesse caso não se deve economizar a madeira nesse sentido, de diminuir os travamentos, diminuir o escoramento. Por quê? Se a forma cede, se a forma cai, ou se a forma acontece ou acontece uma queda que inviabiliza a concretagem, inviabiliza e você perde tempo, perde trabalho, perde todo o concreto, ou se o concreto fica seco, há o esbojamento, ou seja, o volume de concreto que era para ter uma seção mais ou menos assim, ele esboja, ou seja, cria-se uma barriga. E isso faz com que você tenha que vir quebrar depois, dar um trabalho, retrabalho grande de quebrar depois, ou de preencher um espaço com argamassa para dar nível. Então, isso é um retrabalho que vai atrasar a sua obra e que vai lhe custar muito depois. Por isso que a recomendação é manter as formas travadas, manter as formas bem amarradas, bem escoradas, para que a forma não ceder com a pressão da concretagem. Né? Porque quando você joga concreto dentro da forma, o concreto é pesado, então a pressão tende a abrir a forma. Né? Ou, além de jogar o concreto, você vai vibrar o concreto. Então, na vibração do concreto, a forma também sofre uma grande pressão. Então, por esse motivo que a forma tem que estar bem travada, tem que estar bem escorada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes da concretagem, quando se monta as formas, é conferir todo o esquema de travamento, de escoramento, né, e de amarração das formas para que as formas aguentem a pressão da concretagem. Tá? Outra coisa, faça um plano de formas no começo da obra, para você conseguir utilizar a forma. Porque muitas vezes você vai fazer diversas concretagens na obra, não é uma só concretagem. E tem obras que têm elementos repetidos, como um prédio, que tem pavimentos tipo, e os elementos de concreto vão se repetindo, andar por andar. Então, a primeira coisa é fazer um plano de forma no início da obra. Tá? Então, você, junto ao mestre de obra, junto ao responsável pela obra, apurar qual é a melhor forma de fazer a obra, com quais materiais, e dar uma lista de material que consiga se reaproveitar. Né? Que você pode, na sua obra, fazer uma primeira concretagem, desformar aquela primeira concretagem e usar facilmente a forma nas próximas concretagens, sem ter que ficar comprando madeira toda hora. Né? Ou madeira ou aço. Quando você faz forma de aço, geralmente você faz a forma uma vez só. Mas a forma de aço ela é mais cara do que a forma de madeira. A forma de aço só é economicamente viável quando você tem uma repetição grande, quando você tem muita reutilização. Em obras pequenas, a melhor situação é a forma de madeira, porque você não tem tantas reutilizações assim. Mas quanto mais você utilizar a forma de madeira, os elementos de madeira, melhor. Então, para isso, faça um plano de formas, para comprar a madeira de uma vez só e aí fazer todas as concretagens, ou pelo menos a maior parte das concretagens da obra, com essa madeira, sempre reutilizando essa madeira e trazendo a economia para essa obra. Esse plano é feito junto do responsável técnico com o mestre de obra, que vai exatamente identificar quais são aqueles elementos que podem ser montados e retirados, montados e retirados, montados e retirados. Alguma coisa se estraga, tem que ser reposta, evidentemente. Né? Então, é natural que você compre madeira com alguma folga, mas compre madeira dentro dessa visão, para comprar de uma vez só e não ficar comprando madeira toda vez que precisa fazer uma concretagem. Isso acaba atrasando a obra, né? Ou seja, faltou madeira, aí atrasa a concretagem porque tem que comprar madeira, a madeira tem que chegar. Então, vamos evitar isso daí. Né? E reutilizar a forma o máximo possível. O acabamento, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Né? Acabamento depende do que você quer. Se você não precisa de um concreto acabado, esse concreto vai ser revestido, você não precisa se preocupar com acabamento. Mas se você quer um concreto aparente, bote ou forma de aço ou forma de madeira plastificada, né? Para você garantir um acabamento liso na sua superfície do concreto. A forma tem que estar limpa, porque quando o carpinteiro, trabalha montando a forma, acaba caindo muita sujeira na forma. Prego, pedaço de arame,
pó de serra, pedaços de madeira pequena que foram cortadas ali. Então, se você concreta com essas impurezas vão prejudicar a resistência do concreto, ou seja, o elemento de concreto que era para ser só de concreto vai acabar ficando de concreto impuro, de concreto com impurezas que vão apodrecer, que vão enferrujar, que vão oxidar, que vão prejudicar a resistência do seu concreto. Então é importante que, imediatamente, quando a forma estiver montada, antes da concretagem, avalie a forma e veja se a forma está completamente limpa, para que o concreto seja lançado na forma limpa. Se for o caso, lave a forma. É conveniente lavar a forma, porque a água é boa para o concreto. Inclusive, se recomenda que se molhe as formas imediatamente antes da concretagem, porque a água externa impede que a água que está dentro do concreto, no processo de cura, no processo de endurecimento do concreto, o concreto libere água. Então, as formas úmidas facilitam esse processo. Então, pode jogar água na forma antes da concretagem e jogar o concreto na sua forma molhada, porque a água não só vai limpar a forma, como vai ajudar no ganho de resistência do concreto, no processo de cura do concreto ao longo, né, dos dias aí que vem após a concretagem. Né? Uma coisa importante aqui é essa tabelinha aqui, ó, que o livro apresenta, que fala da desforma. Então, a desforma ela não pode ser feita, ela tem um prazo, né? Você não pode fazer a desforma logo depois da concretagem. A gente vai dar uma aula de concreto, e nessa aula de concreto, o concreto só ganha resistência plena a cada 28 dias. Então, o concreto, depois da concretagem, ele demora 28 dias para ganhar, para adquirir sua plena resistência. É claro, ele ganha parte da resistência em 24 horas, depois em 72 horas ele ganha uma grande parte da resistência, e a curva de ganho de resistência ela vai sendo exponencialmente, ela é decrescente. Mas a resistência total do concreto só acontece após os 28 dias de concretagem. Então, essa forma que você tá, essa tabela que você está vendo aí na página 71, ela diz tempo após a concretagem que você pode desformar. Vai depender do tipo de forma. Então, se é das paredes ou faces laterais de viga ou de pilares, que são elementos que estão apoiados no chão, você geralmente pode retirar as formas laterais com 3 dias. Se for laje pequena, laje de até 10 centímetros de espessura, você também pode tirar a forma com 3 dias, mas manter a laje escorada. Né? Se for laje espessa, com mais de 10 centímetros de espessura, aí você tem que demorar 21 dias. E as faces inferiores da viga, ou se você tiver um arco, ou se você tiver face inferior, as faces inferiores da viga e lajes grandes são com 21 dias. E os arcos e as faces inferiores das vigas grandes, uma viga grande ou uma viga com mais de 10 metros de vão, tem que ser com 28 dias por uma questão de segurança. Né? Lembrando que a escora precisa ser mantida até 28 dias. Você pode até reduzir o escoramento, mas o elemento só pode se sustentar a cada 28 dias. Né? Então, geralmente o que acontece? Quando você vai concretar, é preciso colocar muita escora, porque a forma vai ter que suportar não só o peso do lançamento do concreto, que é uma pressão adicional, com as pessoas em cima, com os equipamentos, a mangueira de concreto, os equipamentos em cima, o próprio vibrador, a vibração. Então, você precisa de uma quantidade de adicional de escora no momento da concretagem. Né? Depois aí de 3 dias, parte dessa escora já pode ser liberada até 28 dias. Em 28 dias, com 28 dias, toda a escora pode ser retirada da obra. Mas é preciso manter um certo nível de escoramento, né, até os 28 dias. Então, como é que se faz isso? O ideal é você ter um plano de desforma. E, de novo, aí tem que ser feito pelo responsável técnico da obra, pelo engenheiro ou pelo arquiteto responsável pela obra, que tem que executar o plano de desforma, que tem que, vamos dizer assim, calcular, supor, como é que você faz o plano de desforma? Então, uma viga. Né?
Uma viga tem um escoramento um escoramento para a carga máxima da viga, né? Porque ela considera não só o peso próprio da viga, como toda a pressão durante a concretagem. Depois de 3 dias, retira a escora e deixa uma escora suficiente para aguentar apenas o peso próprio da viga, né? Porque não vai ter nada em cima da viga, vai ter apenas o peso próprio. Às vezes você pode ter alguma coisa em cima da viga, você pode ter uma laje e vigas apoiando essa laje e pessoas trabalhando em cima dessa nova laje concretada, e a laje precisa ficar escorada no andar de baixo. Então é por isso que isso depende de cada caso e o responsável técnico pela obra tem que avaliar isso para manter o escoramento por mais ou por menos tempo. E aí, a partir de 15 dias, né, na metade do tempo, pode se liberar aí metade do escoramento, pelo menos, né? E aí deixar só parte do escoramento para liberar aí só no final, aos 28 dias, tá? Então, eu recomendo que o responsável técnico esse plano de desforma. E outra coisa super importante sobre desforma, tá? Outra coisa muito importante sobre desforma é a questão do desmoldante. Por quê? O que acontece? Quando você desforma, a madeira, ela gruda o aço também, mas principalmente a madeira, o aço é mais liso, então esse problema é menor. Mas a madeira, principalmente a madeira bruta, a tábua de madeira ou madeirite comum, ele gruda no concreto novo. Então ele fica difícil de tirar, então a desforma fica muito difícil, ou seja, o operário, para fazer a desforma da obra, ele vai perder muito tempo, parte da madeira vai ser inviabilizada, ou seja, vai lascar, vai quebrar, então parte da madeira vai se estragar durante a desforma, e o que é pior, você pode estragar parte do concreto, ou seja, parte do concreto pode desplacar junto com a forma. Principalmente a parte do concreto exterior, que é aquela parte mais importante que está recobrindo a armadura. Então, isso nunca pode acontecer. Então, por isso que, além de você respeitar a tabelinha da desforma aí, o que eu sempre recomendo nas minhas obras é o uso de um desmoldante. O que é o desmoldante? O desmoldante é um produto químico, é como se fosse uma resina, que diminui o atrito entre a forma e o concreto endurecido, né? Então, o que acontece? Você compra o balde de desmoldante na loja de material de construção. Quando o carpinteiro monta a forma, ele pinta a superfície da forma que vai entrar em contato, vai estar em contato com o concreto de desmoldante. A pintura é muito fácil. É pegar uma trincha, um rolo, molhar lá no balde e aplicar, né? Não precisa de muito cuidado, é uma coisa bastante rápida, aplicar na superfície da forma que vai ficar em contato com o concreto, né? Então, esse desmoldante é um produto que vai reduzir o atrito entre concreto e forma, certo? E aí, o que acontece? Depois da desforma, respeitado aqui esses dias, respeitado essa tabela, a forma vai se soltar facilmente do concreto. Então, você consegue fazer com que o operário agilize bastante a desforma, os ajudantes consigam trabalhar, e carpinteiros consigam trabalhar mais facilmente na desforma. Você recupera as formas para uma futura utilização ou no concreto ou em outras partes da obra que você vai. A madeira que foi usada na forma pode ser usada em outras atividades de obra, não só na concretagem. Tá? E o que é mais importante, você preserva o seu elemento concretado. A superfície do elemento concretado não apresenta desplacamento. Por isso que a gente sempre recomenda aí o uso do desmoldante, né? Do produto desmoldante antes da concretagem na forma. Né? E, para finalizar, eu achei que o livro ele traz uma dica aqui muito legal. Ó. É isso aqui, ó. Isso aqui. Esse é um livro que trouxe isso aqui de forma bem didática, que é uma estimativa de forma em função do volume de concreto. Tá? Ou seja, na obra fica difícil de medir a área de forma. Né? Às vezes é difícil de medir qual é a área da forma. Então, ou de medir, ou de ter uma estimativa disso. Então, o que acontece? No concreto, o projeto estrutural, ele dá de forma fácil o volume do elemento de concreto. Então, você tem um volume do elemento de concreto aí, né? Dado pelo projeto estrutural. Então, quando você tem um volume do elemento de concreto, geralmente, o que esse livro está dizendo aí, que eu sigo essa regra e recomendo que vocês sigam, em média, você considera que para cada metro cúbico de concreto,
você vai gastar 12 metros quadrados de forma. Então, isso é uma regra de bolso que serve para você fazer o orçamento, né? O orçamento, uma estimativa preliminar da forma, e para você realmente aferir se o que você está comprando de forma está coerente com os padrões e as práticas da construção civil. Se você não está comprando madeira demais. Se você está comprando madeira demais ou não está comprando madeira de menos, porque comprar madeira de menos também é você fazer uma forma mal amarrada, mal travada, e isso pode causar problema. Então, o ideal é que a quantidade de madeira, né, a quantidade de face de madeira que vai facear o concreto, seja da ordem aí de 12 metros quadrados para cada metro cúbico de concreto. Tá? Então, por exemplo, se você tem 10 metros cúbicos de madeira, se você tem 10 metros cúbicos de concreto, e se você vai concretar esses 10 metros cúbicos de concreto, e todos esses 10 metros cúbicos de concreto vão ser concretados com madeirite, você vai estimar aí que você vai gastar aí, em média 120 metros quadrados de madeirite. E isso te dá uma referência boa aí na hora de você comprar a forma. Tá? Então, essa estimativa aí, essa dica aí que eu estou te dando, com certeza vai te ajudar bastante. Então, pessoal, de forma é isso, ok? Aproveita, pega o livro, esse capítulo aí, dá uma lida, que vocês vão se aprofundar melhor nesse conhecimento.